Bom, galera, meu nome é Rodrigo e estou aqui no Parque Estadual da Pedra Branca. Vou começar uma grande aventura. Vou começar a dar a volta completa no Parque Estadual da Pedra Branca. E com isso eu vou tirar fotos, registrar belas paisagens, registrar animais, pássaros, também as comunidades que vivem em torno do parque. E vai ser uma grande aventura. Não sei o que vou encontrar, não sei quantos dias vou levar para dar essa volta completa. É um parque que abrange mais de 15 bairros. E é isso. Vamos começar a aventura. Vem comigo. Sua glória, enchendo seus fãs de alegria. De lá pra cá, surgiu o Domingos da Guia. Em Bangu seu clube vencia, na Seta um feriado, comércio fechado. A torcida reunida até parece a do Fla-Flu. Bangu, Bangu, Bangu. Em Bangu seu clube vencia, na Seta um feriado, comércio fechado. A torcida reunida até parece a do Fla-Flu. Bangu, Bangu, Bangu. O Bangu tem também como divisa na camisa o vermelho sangue a brilhar e faz cartaz, estouram foguetes no ar. Em Bangu se o clube vencia, na Seta um feriado, comércio fechado. A torcida reunida até parece a do Fla-Flu. Bangu, Bangu, Bangu. Em Bangu se o clube vencia, na Seta um feriado, comércio fechado. A torcida reunida até parece a do Fla-Flu. Bangu, Bangu, Bangu. La 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 la. La 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 la. Em Bangu se o clube vencia, na Seta um feriado, comércio fechado. A torcida reunida até parece a do Fla-Flu. Bangu, Bangu, Bangu. Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Tem gente dentro, quem não salta agora só em Realengo. Tem gente dentro, quem não dança agora só no próximo bar em Realengo. Galera, aqui no setor Pau da Fome, sou recebido aqui pelo Felipe, que é guarda-parque da região. E aí, Felipe, como que
Fala um pouco sobre essa floresta aqui, Pau da Fome, Floresta da Pedra Branca. Então, galera, dando uma contribuição aí pro vídeo do Rodrigo, falar um pouco sobre, na verdade, quando eu falo da Pedra Branca, eu prefiro falar maciço, né? Não gosto de usar muito a palavra parque, que restringe muito, do que, na verdade, o maciço abriga, né? E se pode ver por aqui. Então, o maciço da Pedra Branca é uma cadeia de serras, né? Encravada no centro geográfico do Rio de Janeiro. São aproximadamente 12.500 hectares de serras e de florestas, de campos de altitude, de vales, de rios e de ecossistemas associados do entorno. De fato, o que sobrou da Mata Atlântica da cidade do Rio de Janeiro, do município, com trechos de florestas e outros ecossistemas com interesse ecológico, de conservação, de fato está aqui, na Pedra Branca, na Zona Oeste. Né? Assim, falando da importância do maciço como abrigo e refúgio para a biodiversidade, o que também ajudou na criação do parque, a biodiversidade que é abrigada aqui na floresta é imensa. Assim, da flora, são mais de 800 espécies, compostas por 1.000 famílias botânicas, sendo que muitas são raras árvores que a gente não encontra mais em outros lugares do município, que as últimas matrizes são aqui, estão presentes aqui na floresta. Existem várias espécies endêmicas que em todo o mundo só ocorrem aqui, nos ecossistemas da Pedra Branca, principalmente nas áreas mais florestadas, na vertente sul, como no Camorim e na parte das praias, dos costões. Tem muitos refúgios de endemismo nessa região. E assim, falando da flora também, né, a partir da floresta, da paisagem, a gente consegue fazer um levantamento histórico, a gente consegue analisar qual uso teve nesse espaço, né, a partir da composição da flora. Ou seja, tem várias espécies botânicas que foram mantidas, que foram, a gente chama de manejadas, né, que permaneceram nessa localidade de acordo com o uso, e que a própria floresta, após se recompor depois que virou parque, revelam também um pouco isso, e tem influência desse manejo humano. Falando da fauna agora, o parque ele abriga várias espécies de animais silvestres, né, do Rio de Janeiro. Muitas ameaçadas que não são fáceis de ser vistas, né, poucas pessoas sabem, os cariocas sabem que esses animais ainda existem aqui na floresta, que fazem parte da Mata Atlântica. São mais de 300 espécies de aves, ou seja, essa diversidade da avifauna, né, reflete na diversidade da floresta, porque tem várias aves que se alimentam de frutos, de néctar diferentes, e que dependem dessa diversidade da flora. Então, assim, a partir da diversidade de aves, a gente pode dar uma estimada no quanto tem de floresta. Vários mamíferos, peixes, anfíbios, répteis, animais que se utilizam do maciço para permanecerem, que só se encontram aqui, né, nessa parte aqui do Rio de Janeiro. Então, assim, falando de refúgio, né, de abrigo para biodiversidade, a Pedra Branca tem uma importância absurda. Como o maciço também é muito grande, ele ocupa uma área muito, muito grande do Rio, e assim, uma área bem extensa, né, que tem várias influências climáticas diferentes, influência de chuvas, influência da maré. Então, isso causa também diversidade de paisagens, né? Por exemplo, no entorno do maciço, a gente tem restingas, tem costões rochosos, tem manguezais, tem pântanos, brejos, florestas de altitude, florestas de linha das nuvens, que estão sempre nubladas, né? As florestas submontana, que são as mais baixas, as florestas montana, as florestas de galeria, que são da margem dos rios, e, enfim, vários ecossistemas que estão presentes devido à diferença altimétrica, ou presença do mar, ou diferença do solo que o maciço abriga. E assim, de fato, isso influencia em várias atribuições, né, assim, da natureza como serviço ambiental para a própria sociedade que vive no Rio de Janeiro. Né? A gente, de fato, tem a vida, o estilo de vida que a gente leva aqui na cidade, né, acho que é somente devido à presença da floresta, porque se ela não tivesse aqui seria muito diferente. E também os outros maciços, né, da Comunidade Tijuca e do Mendanha.
É isso aí, uma das partes das nossas atribuições e funções como guarda-parque é percorrer todas essas áreas, fazer um monitoramento. A gente estuda bastante também para ver se a gente tentar comparar no campo, algumas coisas que a gente faz de levantamento prévio. E é isso, a nossa função é percorrer todo esse espaço e monitorar e ajudar a proteger. E estamos aí dentro da floresta aí fazendo isso. Felipe, deixa eu perguntar. Você falou de animais, falou de mamífero. Qual uma espécie de mamífero que você já viu aqui no parque? Uma espécie mais rara? Então, é um bicho que eu, antes de começar a trabalhar aqui, eu não sabia que existia no Rio de Janeiro ainda, em plena cidade do Rio, né, tipo metrópole, é o tamanduá mirim. É um tamanduá pequeno, ele é geralmente arborícola. E assim, eu nunca tinha visto um tamanduá na vida, assim, em ambiente natural, né, em Jacarepaguá. E assim, os bichos estão aí, a gente tem visto até um número considerável, né, assim, não é um número tão grande, porque é um animal já tido como raro, mas é um animal que existe. Aqui a gente pode ver. Também um outro animal que a gente sabe que existe são os gatos selvagens. A gente tem vários relatos aqui de jaguatirica, de gato maracajá, gato do mato, os bichos estão aí. A gente sabe que existem. Tem muito pouca pesquisa, levantamento, armadilhas fotográficas e tal, para ter uma ideia da estimar a população, né, a saúde da população desses animais. Mas a gente sabe que tem. Tem as preguiças também, né, que são bichos muito comuns e tem aqui também, é um habitat para esse bicho. Um grupo interessante de mamíferos que tem aqui, que é a diversidade desses animais é interessante, assim, tipo, revela a saúde da floresta, que são os marsupiais, ou seja, assim, as cuícas, né, que são gambazinhos arborícolas e geralmente noturnos. Aqui a gente tem várias espécies desses animais. Então, e eles são assim, dispersores de várias sementes, são insetívoros também, né? Tem uma importância fundamental na cadeia alimentar. E a gente tem visto esses animais também por aqui e é bem legal, bem interessante. Falou, Felipe. Valeu? Valeu. Fala. E aí, pessoal, beleza? Cheguei aqui na Casa Amarela, um ponto importante, assim, um ponto muito conhecido aqui no parque. E aqui, assim, o tempo me pegou de surpresa. Tá uma neblina muito grande, rajada de vento forte toda hora. Imagina como vai estar lá pra cima. Vamos continuar. Aí, galera, como vocês viram, Pico da Pedra Branca chovendo. Infelizmente não deu para registrar as imagens lá de cima, fazer fotos, vídeos, não deu para fazer nada. Infelizmente não deu para mostrar. Tenho que seguir meu caminho, ir para o Quilombo, Pedra do Quilombo, não dá mais para voltar lá. Então, essas imagens que teriam, infelizmente a chuva atrapalhou. Mas vamos continuar a aventura. Estou aqui com o guarda-parque Diego. Diego, conta pra gente, questão de incêndio na mata acontece muito, é frequente? Nesse período de estiagem, né, que começa em final de abril, início de maio, até o mês de setembro, às vezes até o início de outubro, os incêndios florestais são constantes, né, aqui na Pedra Branca. Sendo mais frequentes na vertente norte, Realengo, Bangu, Campo Grande.
e é a atividade que mais exige, né, do Corpo de Guarda-Parque, porque é uma atividade exaustiva, né, e exige um bom preparo físico, né, e a gente tem correspondido a isso, mesmo com toda a dificuldade de logística, porque geralmente os incêndios são no final do dia, né, na hora da saída do nosso expediente. A gente ainda não tem um alojamento, né, para que o serviço seja 24 horas, então nosso horário é de 8 da manhã até 5 da tarde, e geralmente os incêndios começam por volta de 5 da tarde. Então aí na hora da saída do guarda-parque, ele pensa que está indo embora para casa, ele tem que ficar para poder combater o incêndio. E aí é bem exaustivo, porque a gente às vezes sai do incêndio de madrugada, né, não tem nem como ir embora para casa e acaba tendo que dormir no saco de dormir, qualquer canto aqui da sede. Essa questão do incêndio é uma grande problemática, né, porque envolve não só o nosso trabalho, mas também acaba atrapalhando o processo de reflorestamento, né, que tem sido feito justamente nessa vertente norte, né, existem vários reflorestamentos ali, e quando tem um incêndio, todo aquele trabalho que foi feito, aquelas mudinhas, preparação do solo, vai tudo por água abaixo. A gente tem diversos motivos ou causas para os incêndios, que a maior delas seria um incêndio colocado propositalmente, né, para a criação, para a renovação do pasto, né, de alguns moradores que ainda criam animais e tudo, e uma das piores também é o balão, né? A questão dos balões, que nessa época de festa junina são vistos, avistados aí com mais frequência, passando pelo parque e caindo dentro da unidade de conservação. E eu acho que a questão do balão é até pior, porque o balão, às vezes, ele cai numa área que é dificílimo acesso, né? Às vezes no topo da floresta, como aconteceu ano passado, mais ou menos em agosto, entre agosto e setembro, que caiu um balão lá perto da Pedra do Ponto, bem lá em cima no topo, quer dizer, um lugar alto, difícil acesso, né? Até a gente conseguir chegar lá, o incêndio já tinha tomado uma proporção muito grande, e aí quando a gente chegou lá, não deu para fazer quase nada, porque já tinha queimado bastante coisa lá em cima, até árvores de grande porte, que há muito tempo não queima aqui, queimou. Entendeu? Árvores grandes caíram realmente com fogo. E quando é um incêndio que é provocado às vezes pelo homem, quando vai fazer uma queimada de pasto e tudo, geralmente é no local baixo, e ainda dá para controlar, mas mesmo assim é uma coisa que não deveria acontecer, né, dentro do parque, mas infelizmente ainda acontece. Então a questão do incêndio, eu acho que hoje é uma prioridade, né, a gente ter a prevenção. Essa prevenção é feita com as notificações de incêndio, com a conscientização. A gente sempre que pode, a gente vai na casa dos moradores e orienta. Quando a gente vê alguém queimando folha, a gente para, conversa, fala não pode, né? Tenta evitar o uso do fogo, até porque é proibido por lei. Entendeu? Então essa é uma função bem complicada, a gente tem trabalhado para isso, né? Inclusive a gente tem lutado aí para que o corpo de guarda-parque seja aumentado, né? Que daqui a algum tempo faça um novo concurso, né, para aumentar o número de pessoas, porque o parque é muito grande. A gente tem se esmerado para poder conseguir dar conta, mas o trabalho é grande. É grande. Pessoal, guarda-parque Diego. É isso aí. Valeu. Valeu. Come on, baby, and rock with me tonight.
É no toque do meu berimbau e nos passos da minha luta que eu me encontro comigo mesmo e com meu próprio silêncio. O berimbau é cardíaco, vem do coração, do sentimento. É vida, é luta, é liberdade, é minha emoção, camarada. Separou, minha mãe lá foi vendida pra fazenda de um senhor. O meu pai morreu no tronco, no chicote do feitor. O meu irmão não tem a orelha, o que o feitor arrancou. Na mente trago tristeza e no corpo muita dor. Mas olha um dia, por quilombo eu fugi, com muita luta e muita garra, me tornei um guerreiro de zumbi. Passado o tempo, pra fazenda eu retornei. Soltei todos os escravos e as senzalas eu queimei. É liberdade, não estava escrito em papel, nem foi dado por princesa, cujo nome Isabel. É liberdade, foi feito com sangue e muita dor, muita luta e batalha, foi o que nos libertou. Sou guerreiro do quilombo, quilombola. Eu comecei fazendo esse trabalho com duas. Aí eu falei com o padre, falei com uma moça que era catequista da igreja, que era uma senhora, e ela disse assim: Maria Lúcia, eu vou falar com o padre e você pode dar aula de catequese sim. Eu pensei, mas eu não posso porque o pessoal falou que eu não fiz curso de catequista. Aí ela pegou e falou assim: não importa o curso, você já fez o curso, porque você é batizado, você fez a comunhão, você fez o crisma e você tem muita capacidade de lidar por causa do teu jeito. E o amor fala tudo. E isso eu sei que você tem muito. Eu falei, então tá bom. Aí eu falei com o padre falou: Maria Lúcia, pode ser com duas crianças. Se você evangelizar duas crianças, tá ótimo. E aí eu comecei. Eu comecei a dar aula para duas crianças. No primeiro ano, foram 12 crianças que eu consegui fazer, juntar. Eu juntei as 12 crianças, e aí eu fazia aula de catequese, só que eu não massacrava, porque a aula de catequese acaba que seja, é uma coisa que massacra muito, né? Porque, tem que falar da igreja, tem que falar de religião, tem que ser aquilo, ali só massacrando. E aí eu abri um pouco, aí eu fazia aula de artesanato, eu fazia, sabe, no meio disso tudo com as crianças, e as crianças gostaram muito. E aí esse foi o primeiro ano, o segundo, o terceiro. Eu fiz 3 anos esse trabalho aqui na comunidade. E aí teve um ano que eu já com as crianças, eu falei assim, eu quero fazer uma festa para as crianças na comunidade, festa de criança, infantil. Aí o pessoal, mas você vai fazer festa, porque isso dá trabalho, não sei o que. Eu falei, eu quero trabalho, eu gosto do trabalho. E aí eu saí catando. Eu falei, eu ia nas pessoas e dizia assim, eu quero 1 quilo de... Quero fazer 250 cachorro-quente, então eu quero 1 quilo de salsicha seu, 5 pão seu. E aí pedia todo mundo e pedia para aquela pessoa convidar a pessoa que tivesse criança, não sei o quê. E aí no final juntava aquilo tudo, o que faltava para mim, eu tirava do meu dinheiro, eu ia lá, trabalhava, tirava do meu dinheiro, ia lá em Madureira, comprava brinquedo, comprava não sei o quê. E assim, a festa, um ano o Sandro botou, 2 anos, eu acho que ele botou música pra mim, na festa, entendeu? Aí ele vinha, botava um som pra mim, e a gente fazia essa festa, e a festa acontecia. Aí chegou depois, eu fiz festa de Natal, mas eu nunca fiz isso, só eu. Aí o pessoal dizia assim, Maria Lúcia, você organiza muito bem. Não, eu não organizo nada. A gente só se organiza quando a gente se junta. Se junta. Né?
Porque aí você me dá a mão, aí você vai dar a mão ao outro, igual a gente fez hoje. Hoje a gente subiu, um dando a mão ao outro. Né? Porque se a Rosângela viesse e dissesse assim, sobe, Rosângela vai ver isso, ela não ia dar. Né? Ela só foi porque teve o Santos, depois teve eu, depois veio você, depois veio a Jussara. Então a gente fez um acordinho e subiu, né? Exato. Né? E assim é que a coisa funciona. E a gente fez esse trabalho. Aí eu fiz esse trabalho durante muito tempo e aí depois, por uma divergência assim na comunidade, por causa de um dinheiro, uma festa, não sei o que houve, e aí entra o dinheiro. E aí o dinheiro, quando entra, ele faz o quê? Ele faz né? O dinheiro só entra para sujar, porque o dinheiro... Tem pessoas que vê o dinheiro de uma maneira e outras vê de outra. E tem a pessoa que vê, a pessoa que tem, é o rico, vamos dizer. Você vê uma pessoa rica, você só falta lamber o chão para ele passar. E eu não tô nem aí para ele. Eu, se chegar uma pessoa que é rica, o problema é dele. Ele é rico porque ele teve condições ou não é, não sei o que, eu não quero saber. Eu, pra mim, você, ou um cara que chega aqui bêbado, é o mesmo valor. O mesmo tratamento. É o mesmo tratamento pra mim. E aí entrou uma pessoa na comunidade rica, a pessoa, quer dizer, rica não, uma pessoa que tinha umas condições melhores, né, do que a minha. E aí a pessoa se bandiou pro lado desse grupo, e aí eu saí fora. E acabou tudo na comunidade. A comunidade se acabou, entendeu? Aí acabou o trabalho, acabou tudo na comunidade. Aí eu tentei voltar, mas aí quando houve essa desavença, pra mim foi muito doído, porque houve coisas muito ruins, entendeu? Até de ladrona eu fui chamada, por causa de um dinheiro de R$1.100, entendeu? E aí eu fiquei com um lado menor, porque aí eu fui lá na igreja, peguei o santinho lá que eles largaram, me peguei pra mim, e nunca mais eu quis saber. Eu falei, nunca mais eu quero saber de trabalho de comunitário, não sei o quê. Mas aí de vez em quando aparece. É como se ele batesse na minha porta. Daqui a pouco tá lá alguém batendo, Maria Lúcia, né? E aí eu vou lá e faço e ajudo, igual agora eu falei pra você. Eu fui lá, peguei a moça aqui, fui lá pra gente tirar o documento, tô tentando tirar o documento dela, por minha conta, a gente foi. O caminhão, então, esse é o trabalho que eu gosto de fazer. E tá aí, aí na rua. ó, isso foi vindo, foi acontecendo. E aí, eu chegou uma época, né, igual agora da Gisele falou, ah, mãe, fala do Dona Boa, né? E aí a Gisele, a gente veio, aí eu já passo pra cá, pra esse novo tempo, né? Que aí começou a acontecer reuniões, aí quando chegou um dia eu tava aqui, eu falei pra Gisele assim, poxa, Gisele, seria tão legal da gente fazer uma feira aqui. E eu falei pra Gisele aqui, a Gisele, feira, mãe? Feira aqui? Quem vai vir em feira aqui? Eu falei, poxa, Gisele, eu fico olhando aqui uma feira de pessoas, para as pessoas mostrarem o que elas sabem fazer. Para as pessoas chegarem e dizer pra você, poxa, tá vendo que legal? Você tá aqui, você é importante. E os produtos que são daqui, da própria região. Da própria região, entendeu? Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E aí, nesse meio tempo, surgiu uma história que queriam fazer uma feira lá embaixo no Largo de Vargem Grande. E aí veio uma pessoal, umas meninas de faculdade, não sei de onde, passaram aqui e me contaram isso. Falou, mas o que você acha da feira acontecer lá embaixo? Eu falei, por que não a feira acontecer aqui? Eu falei, eu quero uma feira lá embaixo. Eu não sou contra a feira lá embaixo, eu sou a favor. Sou a favor de uma feira lá embaixo. Agora, eu sou mais a favor. Pode ter uma feira lá embaixo, grande, né, bonitona e tal, mas eu quero uma feira simples aqui, com a nossa cara, com a cara da comunidade, com a cara do nossa, né, com o nosso rosto, com o nosso jeito, com a nossa fala, né, e que ninguém implique com a gente aqui. Ah, nós estamos aqui vendendo nosso limãozinho, vendendo nosso doce de abóbora que a gente faz aqui, vendendo, né, um docinho de banana, e eu queria isso, e aí a gente fez. Aí eu corri com o Tibo Santos, Sandra achou aquilo maravilhoso, e a gente começou, e aí a gente fez, aconteceu a primeira feira, depois aconteceu a segunda, que foi ótima, né? E aí eu tenho, assim, muita vontade de continuar, e aí é por isso, já desse trabalho que eu quero fazer, a arte no quilombo, porque aí através dessa arte no quilombo, coisas que a gente vai fazer aqui, a gente já vai juntar para quando tiver acontecer a feira, a gente jogar isso. Que aí a gente monta uma barraquinha, ó, isso aqui tudo é feito aqui no quilombo Cafundás região, entendeu? Muito e aí bom. a gente vai fazer esse trabalho. E aí a gente tem esse espaço do Tô na Boa, né? Porque aí esse Tô na Boa, eu digo pra Gisele que, eu sempre falei pra ela, uma vez eu passei aqui, isso tava fechado, eu falei assim, Gisele, por que não você alugar esse espaço? Porque ela tava sem trabalhar, já tinha mandado vários currículos, não consegui.
Aí ela falou assim, mãe, mas aqui não vai vir ninguém. Eu falei, não importa, Gisele, se vier 2 ou 3 pessoas já tá ótimo. E aí ela fez, disse, então mãe, vamos fazer para a comunidade. Foi muito interessante. Eu falei assim, isso aqui foi Deus que deu pra gente, eu sempre digo isso, né? E aí o trabalho aconteceu, e aí não aconteceu pra comunidade, aconteceu pra gente de fora, porque veio muita gente. Vem gente da Tijuca almoçar aqui, entendeu? Final de semana isso aqui fica muito lotado, tem muita gente. Então é muito legal esse trabalho aqui. E aí agora vai juntar com essa artes no quilombo, entendeu? E aí a gente vai fazer. Com vocês, a gente tá procurando o seu legal. Foi, esse é o que eu não sei se ele deu uma saída. Esse aqui é o espaço, né, do Dona Boa, que virou uma referência, todo mundo conhece. Tentar dar uma Muito legal. Muito obrigado por me receber. Obrigada a você, Rodrigo. Tá? Bom, galera, meu nome é Rodrigo e estou aqui no Parque Estadual da Pedra Branca. Vou começar uma grande aventura. Vou começar a dar a volta completa no Parque Estadual da Pedra Branca. E com isso eu vou tirar fotos, registrar belas paisagens, registrar animais, pássaros, também as comunidades que vivem em torno do parque. E vai ser uma grande aventura. Não sei o que vou encontrar, não sei quantos dias vou levar para dar essa volta completa. É um parque que abrange mais de 15 bairros. E é isso. Vamos começar a aventura. Vem comigo. Sua glória, enchendo seus fãs de alegria. De lá pra cá, surgiu o Domingos da Guia. Em Bangu, seu clube vencia, na seta um feriado, comércio fechado. A torcida reunida até parece a do Fla-Flu. Bangu, Bangu, Bangu. Em Bangu, seu clube vencia, na seta um feriado, comércio fechado. A torcida reunida até parece a do Fla-Flu. Bangu, Bangu, Bangu. O Bangu tem também como divisa na camisa o vermelho sangue a brilhar e faz cartaz, estouram foguetes no ar. Em Bangu, se o clube vencia, na seta um feriado, comércio fechado. A torcida reunida até parece a do Fla-Flu. Bangu, Bangu, Bangu. Em Bangu, se o clube vencia, na seta um feriado, comércio fechado. A torcida reunida até parece a do Fla-Flu. Bangu, Bangu, Bangu. La 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 la. La 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 la. Em Bangu, se o clube vencia, na seta um feriado, comércio. Aqui a vida é linda, dura, sofrida. Fala aí, pessoal. Tô aqui num lugar chamado Fonte da Vovó, aqui no meio da trilha de quem tá vindo do Perigoso. E
eu queria muito encontrar o Pedro Felipe. Quem é Pedro Felipe? O Pedro Felipe, ele é um dos organizadores de uma ONG chamada Amigos do Perigoso. E essa ONG, ela cuida dessas praias aqui. Que aqui não vem conlubre, não tem limpeza. E vem muito visitante que, sem consciência ambiental, acaba jogando lixo. Então, assim, ele organiza, ele participa dessas ONGs, ele é um dos organizadores. E essa ONG, uma das principais atividades dela é a mutirão. Eles fazem mutirão de limpeza e de plantio. Então, assim, é muito legal. Infelizmente, não encontrei ele aqui. Se o Pedro Felipe estiver vendo esse vídeo, um abraço. É uma pena, mas é isso aí. É muito importante essa ONG e que precisa... E ela também tem conversa, eles conversam com as pessoas que vêm aqui, com os visitantes, porque é muito importante. Não tem conlubre, não tem serviço de limpeza aqui. E a população vindo aqui, deixando lixo, infelizmente acaba estragando. Acaba piorando a situação. Pessoas que fazem queimadas, tudo mais. É uma situação complicada. E essa ONG, ela vem ajudando bastante aqui a preservar o meio ambiente desse local. É uma pena que eu não encontrei ele aqui, mas vamos em frente. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, 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 Lord.
Pessoal, chegando no Rio da Prata, com alguns moradores aqui, numa feira orgânica, Rita Caseiro e o senhor Romualdo. E Rita, conta um pouquinho pra gente sobre a feira, a associação dos agricultores da região, como que se formou. Tá ótimo. Bom dia a todos, meu nome é Rita de Cássia, eu sou a diretora executiva da Associação de Agricultores Orgânicos da Pedra Branca. Essa associação ela existe aqui no local desde 2000 e o objetivo dessa associação foi uma mudança da, vamos dizer assim, da mentalidade local, aonde alguns produtores que já tinham uma agricultura considerada natural, aderiram ao sistema da agricultura orgânica e passaram a produzir com mais consciência, com mais controle e cuidado do meio ambiente. E alguns produtores que não eram nada naturais, que usavam agrotóxicos, outros poluentes ao meio ambiente, mudaram essa mentalidade e foram deixando de ter essa prática e foram tendo esse cuidado com a agricultura orgânica, com o meio ambiente no modo geral. Nós estamos aqui numa área que desde 74 foi instituído o Parque Estadual da Pedra Branca. E dentro desta área tem moradores, tem agricultores que são os verdadeiros preservadores desse local. Esse local só está preservado, só tem todo esse verde que nós vemos à volta, porque nós estamos aqui cuidando dessa área, impedindo que especulação imobiliária e outras situações invadam essas áreas. Nós temos produtores aqui que os seus sítios, as suas propriedades estão distantes desse local 4 horas morro acima, subindo morro acima. E esses produtores, eles não sabem fazer outra coisa na vida que não seja cultivar a terra. Então, quando se fala de remoção desse povo daqui, nós questionamos. Pagar a tudo aquilo que nós construímos é muito fácil, mas e pagar a nossa história? Quem vai pagar? Nós somos, qual o preço da nossa história? Nós somos descendentes de índios pissinguabas, negros escravizados e açorianos. Estamos nessa região há aproximadamente uns 300 anos. Não só o povo de Rio da Prata, como também Vargem Grande, Pau da Fome e outros vertentes do parque. Então a nossa luta tem sido para sermos reconhecidos como população tradicional e termos o direito de permanência e termos reconhecido o nosso trabalho de preservação dessa área. Paralelo a isso, nós fomos criando alguns movimentos para chamar um pouco a atenção para a nossa história. E o mais recente que nós temos é a Feira Orgânica do Rio da Prata, que agora em setembro vai estar completando 1 ano. Já deixo aqui o convite para todos, para que no dia 20 de setembro, de 7 da manhã até as 5 da tarde, venham participar da nossa festa de 1º ano da nossa Feira Orgânica do Rio da Prata. No dia 13 de setembro também nós vamos ter a Festa do Agricultor, a 2ª edição. Tivemos o ano passado, vamos ter esse ano novamente. Então é um dia todo de muitas atividades nesse local. Teremos a feira e teremos várias atividades nesse mesmo local aqui, que é o Sítio do Edinho, aqui na Estrada da Batalha número 202, uma área com muito verde, com muito contato com a natureza, onde vocês também estão convidados a vir todos os domingos, de 7 da manhã às 14 horas, participar da nossa feira. Mas não venha com pressa, não venha só comprar o seu produto. Venha com tempo para ter um dedinho de prosa, para conversar com o produtor, para saber com o produtor sobre a vida dele, sobre a história dele. Venha passar uma manhã aqui maravilhosa, temos brinquedos para as crianças, temos o café da manhã da roça, que é servido aqui pelo Edinho. Venha com tempo para passar uma manhã toda com muito contato com a natureza e com bastante tempo para conversar, para aproveitar desse ambiente. Bom, pessoal,
E também, como você... Então era 25, era 50% terra de embolso, 25% de cal vive e 25% de cimento. Então a gente prepara uma massa já para dar óleo, que o óleo não se dá com o cimento, descasca e dá aqueles problemas. Então até hoje tem a mesma pintura, mais de 50 anos, é a mesma coisa. Que é aquela igrejinha do largo ali de baixo, é isso? Ah, tá. Tu estava contando que aquela ovelha que tem na ovelha porta é também feito foi também de cimento, foi papai que... Aquela Bíblia, E o cacho de uva, que é assim, né? Começa numa ponta e termina na outra ponta. Faz um arco. É um arco. E esse arco era feito de massa com uma colherzinha de chá. Aí botava 1, 2, depois botava 3, depois 5 carreiras, 6 carreiras, até formar um encaixe. Aí fazia a mesma coisa, fazia em cima e aumentando. Aí foi tudo feito com a colher de pedreiro, que não tinha, na época não tinha gesso, não tinha forma, não tinha nada. A gente usava isso. Modo artesanal, né? É, tipo artesanal. Então, era um trabalho totalmente manual, um trabalho feito com todo carinho. Modéstia à parte, a igreja é linda, apesar de eu não ser católica, eu tenho o maior orgulho daquela igreja ali na região. E é uma história que a gente não pode deixar se apagar. A gente tem que resgatar essa história, valorizar esse trabalho que ao longo dos anos está aí. Inclusive, a igreja era pequenininha, aí a gente aumentamos os lados, os dois lados e para os fundos. Porque a torre continua a mesma igreja, a torre é da mesma igrejinha que tem as 80 Então anos. aquela abóbada assim, a igreja era só aquilo ali, aí depois expandiu. Aumentamos por lado e por fundo. Aí foi onde a gente Então teu pai construiu a igreja e fez as pinturas. O desenho das pinturas. Depois a gente pega o... Nossa, que legal. Bom, é isso, pessoal. Isso aqui é o Rio da Prata, as histórias do local. Vamos continuar a caminhada e conhecer mais. Valeu! Come on, baby, and rock with me tonight. Come on, baby, and rock with me tonight. You're so pretty and the moon is shining bright. Bom, pessoal, ainda aqui no Rio da Prata, encontro com meu amigo Alex, essa pessoa maravilhosa, que sempre tem um bom papo, conversa bastante. E aí, Alex? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Vamos lá, vamos ver de que forma a gente desenvolve aí esse trabalho, esse olhar da região. Não é isso que você busca? Isso, exato. Tá bom. Sobre a floresta aqui em volta, essa área, viver nesse modo aqui. Olha, eu tô aqui há 31 anos, né? Na verdade, nesse local há 31 anos e mais 2 anos aqui ao lado. Vamos dizer, 33 anos. É mais ou menos o tempo da minha paternidade. A minha filha mais velha tem 33 anos. E durante esse tempo todo, eu estou falando aí já da segunda metade dos anos 80 para cá, que foi uma década espetacular, né? Foi em 85 que se encerrou a ditadura no Brasil. Foi em 87, 9 nós recebemos nossos exilados. Eu estou falando aí desde o Enfio até o Prestes, passando por Brizola e tantos outros, né? Com quem nós construímos um fazer político a nível do estado do Rio de Janeiro, tá certo?
que teve forte influência aqui para a nossa região, para a zona oeste do Rio de Janeiro. E aí, na área ambiental, que é uma coisa que a gente já vem traduzindo, a gente vem vivendo, vem sentindo desde os anos 70, desde o início dos anos 70, na verdade, em 1971, foi quando nós tivemos ainda com 15 anos de idade, 16 anos, para ser mais preciso, eu nasci em 55, foi quando nós tivemos o primeiro enfrentamento na área ambiental, que foi em função da Escola de Engenharia Florestal da Universidade Rural, onde eu nasci. Bem, então, em 80, com a chegada desses homens e comprometidos com as diversas causas sociais, diversas causas de interesse da população, e eu estou falando de Darcy Ribeiro na educação, na antropologia, eu estou falando de Prestes na luta política revolucionária, eu estou falando de Brizola na busca pelo espaço de poder político de Estado, quer dizer, todo um contexto que nos fez belíssimos, nos trouxe belíssimos resultados. Aqui nessa região, na área ambiental, algumas áreas de proteção ambiental, como a Prainha, ali a área de Vargens, né? E aqui o parque, a área de proteção ambiental da Cordilheira Mendanha-Jericinó, que foi um projeto de lei de um vereador, foi prediato aqui de Campo Grande, muitos anos, mais de 40 anos, hoje já falecido, foi vereador da cidade do Rio de Janeiro, e foi o Dr. Mário Dias de Alencar, conhecido como Dr. Dias. Foi pediatra de uma das minhas filhas, com quem eu tive o prazer de trabalhar muitos anos, como enfermeiro, como técnico de raio-x, e depois como membro do gabinete dele. E aí, junto com a Aloysio de Oliveira, que é lá de Bangu, da família Baldo de Oliveira. Aloysio Mercadante? Não, Aloysio Oliveira. Oliveira? Aloysio Oliveira. Aloysio Oliveira foi um deputado estadual, ele foi presidente da Comissão de Meio Ambiente da Alerj, um cara progressista, porreta, com uma postura belíssima, principalmente na luta sobre a terra, nas ocupações urbanas dessa região, Piraquara e tantas outras áreas da região mais de Realengo, né? Mas na Zona Oeste também, Itaguaí, na área de Mangaratiba e outras áreas, com quem eu pude estar militando pessoalmente. Mas ele foi uma pessoa importante na Eco 92, porque ele era presidente na Assembleia Legislativa da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia. E teve todo um trabalho em função da organização, né, daquele grande encontro internacional de 1992. Mas já em 88, nós fizemos a área de proteção ambiental, um trabalho comum do Mário, que foi o autor da lei, com o Aloysio. E nós tivemos a possibilidade de trabalhar, que nessa época eu era muito amigo tanto de um quanto de outro, e era chefe de gabinete do Mário Dias. Então a gente conseguiu arquitetar esse trabalho. Isso na área ambiental, né? Então tem aí algumas décadas de estrada. A partir dos anos 90, a gente já começou a apanhar, né? Aí já levamos pancada. Porque já no final dos anos 80, o neoliberalismo se impôs, né? O contexto da derrubada do Muro de Berlim, o contexto internacional e o avanço das forças reacionárias, das forças do capital aqui no Brasil e na América Latina, nos impôs diversas derrotas. Nos anos 90, nós privatizamos o Estado brasileiro. Eu estou falando de Vale, Vale do Rio Doce, eu estou falando de todo o sistema Telebrás, eu estou falando de grandes siderúrgicas. Aí foi um absurdo, né? Porque os caras tomaram as estruturas legais, jurídicas e legislativas. E você tinha o Fernando Henrique Cardoso assinando todos os cheques em branco para o Império. Tá? E aí nós começamos a ter uma decrescência da estrutura de poder a nível dos interesses populares. E isso se refletiu, inclusive, no Rio da Prata. Se refletiu em todos os lugares, né? Se refletiu na saúde, se refletiu na educação. O CIEP, por exemplo, muito bem montado. Aqui nós temos o CIEP Sérgio Carvalho. Sérgio Macaco era o nome de guerra do Sérgio Carvalho, né? Que foi um grande homem na história recente do Brasil, quando denunciou a questão
Paraçá, da explosão do gasômetro. Né? Ele foi quem denunciou isso e inviabilizou a operação. Né? Sofreu a vida inteira por isso. Depois de morto foi reconhecido já no finalzinho dos anos 80, no comecinho dos anos 90, pela sua importância histórica, e foi reconhecido como almirante. Né? Mas na área ambiental e na área social, aqui o Rio da Prata, como a ilha hoje, também depois da abertura desse túnel da Grota Funda, e o olhar ganancioso do grande capital, e mesmo do médio capital, não é só do grande capital, mas também do médio capital, dos médios empresários, dos médios comerciantes, estão se fazendo e estão tomando essas regiões que são nichos ecológicos de grande qualidade existencial, lugares bons de se viver, ainda com pessoas muito bonitas, com alguma identidade preservada. Entende? E a gente está sofrendo esse assédio hoje, no exercício de 2015, né? Com uma dificuldade muito grande de enfrentamento, porque nós não temos mais a estrutura organizativa que tínhamos no começo dos anos 80, né? Que durante os anos 70 e início dos anos 80 nós tivemos que enfrentar uma ditadura. Então houve uma unidade das forças progressistas muito grande para esse enfrentamento. Hoje não existe mais essa unidade, né? Hoje nós estamos tendo dificuldade até de nos organizarmos para enfrentar a possibilidade de um golpe de Estado, dado aí pelo Poder Judiciário com meia dúzia de interesses legislativos, que na verdade são serviçais do capital, do grande capital nacional e internacional. Bem, para que a gente possa dar continuidade, a forma vai precisar considerar a nossa história cultural de luta, os nossos embates dos anos 50, dos anos 30, dos anos 70. E eu acho que nós temos uma bagagem já construída, uma estrada já percorrida, que vai nos permitir enfrentar esse novo momento tão difícil pelo qual o país inteiro passa, não é? E que hoje já resulta nas políticas econômicas neoliberais do Estado brasileiro, mesmo na vitória de um partido que se propõe a ter uma linguagem de esquerda, não é? E isso vai ocasionar a necessidade de unidade novamente, né? Essa unidade vai precisar se fortalecer, vai precisar ter eixos comuns, e a partir daí sim a gente começa a ter outros resultados enquanto política de Estado. Agora, em termos de até que se chegue com o avanço da URBS em áreas ainda com identidade cultural rural, ou ainda com alguma coisa de rural, para que isso possa repercutir, para que a qualidade do nosso pequeno sitiante, da agricultura familiar, da agricultura campesina, da agricultura que se pretende agroecológica, orgânica, isso ainda vai depender de um processo mais lento, porque depende da unidade dos interesses das famílias, né? Da sua compra semanal de produtos, da sua aquisição de alimentos. O que você enxerga como viver bem? Não é? O boliviano, o indígena tem isso muito mais enraizado, tem isso histórico nele. Nós não, nós temos, né, já uma cultura alimentar, principalmente o nosso jovem, de um imediatismo enorme, em função da necessidade temporal do dia a dia. Né? Então, hoje o cara já não almoça nem mais, antes já nem janta, né? Agora já também não almoça, ele já está igual o norte-americano, come na calçada saindo de um lugar para o outro. Come enlatado. E come enlatado e com o telefone celular na orelha, você tá entendendo? Quer dizer, isso tudo é muito ruim, porque... E quem abordou isso muito bem foi o Francisco, o Papa Francisco, nessa encíclica sobre a cultura, a importância da cultura ecológica, né? Ecologia cultural, que ele chama de um aspecto da ecologia integral. Isso é espetacular. Espetacular porque está sendo posto ao mundo. Já tem uma visão crítica a nível papal dessa questão. Isso para mim é espetacular. Eu vejo isso como um momento que me deixa esperançoso, me deixa satisfeito.
Transformar tudo isso em ação é outra questão. Eu acho que aí deve ser um compromisso dos bispos, deve ser um compromisso dos padres, deve ser um compromisso de todos os homens de bem. Tá entendendo? Uma coisa é você ter uma fala papal, outra coisa é reverberar essa fala na ação cotidiana. Sim. Não é? Aí tem uma distância que precisa ser percorrida e o tempo é curto. Precisa ser percorrida com pressa, né? Com objetividade, com clareza, com bondade de espírito. Entendeu? Bem, eu acho que eu fecho por aqui. Fecho por aqui. Se você puder fazer algum questionamento ou quiser fazer, eu estou aberto. Mas em tese eu fecho por aqui. Tá bom, tá ótimo. Fechado. Eu disse que a conversa com ele é muito boa. É monólogo. É uma sacanagem. Valeu, pessoal. Pessoal, tô aqui na estrada do Viegas e aqui é onde eu tô encerrando essa jornada. Não posso continuar até lá onde eu comecei, no Piraquara, porque o pessoal da Furnas tá fazendo a instalação das novas torres de energia elétrica, torre de transmissão, e nesse momento eles estão levantando aqueles cabos de energia. E fica bem perigoso eu passar por lá. Então, eu termino aqui. Relembrar tudo que eu passei. Nossa, não tem como descrever. As pessoas com que eu falei, lugares fantásticos, esses dias todos andando aí. Agradeço aqui aos guarda-parque, todos os moradores da região, todos os moradores do maciço da Pedra Branca. Nossa, pessoas maravilhosas que me receberam muito bem. É difícil descrever. Pessoal, muito obrigado. Não tenho palavras aqui para poder descrever essa emoção. Não sei se um dia vou fazer tudo isso novamente, mas eu encerro por aqui.